Momento do Discipulado. O Absalão é um exemplo de crente que não foi discipulado e que depois só deu problemas o resto da sua vida. A gente precisa aprender que aquilo que não é bem cuidado no início vai ter problemas depois. Eu uma vez arranjei um monte de mudas de eucalipto para plantar no sítio. E na época eu ainda não conhecia muitas variedades de eucalipto, mas há muitas. E inicialmente eu tinha plantado umas mudas de eucalipto de celulose, que dão uma árvore retinha, cresce rápido, a madeira é branca. Mas depois eu arranjei umas mudas de um outro tipo de eucalipto que eu não sei o nome. Mas eu deixei aquelas mudas assim, na sombra, para crescerem um pouco, até serem plantadas na época apropriada. E alguém passava e dizia, esses eucaliptos não vão dar certo. Mas por que não? Mas porque ele não tem a guia direitinho, a guia dele não é reta. Ele não está crescendo reto para cima, ele cresce meio torto. Eu não dei bola para aquilo, não liguei. Mais tarde, nós perdemos alguns, mas replantamos a maioria e eles cresceram e até hoje dão árvores que não são bem retas e não são boa coisa. São árvores que dão uma madeira torta. Aí a gente usa o eucalipto como uma madeira para obra. E aqueles eucaliptos são sempre problema. O baiano tem um ditado que diz que o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Nós aprendemos que aquilo que não começa bem, não tem jeito de consertar, vai continuar mal. Se começar bem, ainda pode entortar depois, mas se não começar bem, é certo e garantido que não vai continuar bem. A vida cristã é assim. Se o início foi bem feito, nós podemos ter já uma boa perspectiva de que aquela vida vai crescer, produzir frutos, vai ser uma bênção. Se a pessoa não começou bem, é praticamente certo que vai dar trabalho, problemas e dificuldades a vida inteira que aquela pessoa estiver na igreja. Vai ser uma pessoa dependente, uma pessoa que não ajuda, arranja problemas, bate boca, discute com os outros, uma pessoa que pesa, vai sempre estar mal com alguma coisa, se fazer de coitadinha, vai exigir visitas, ela vai requerer ajuda financeira, vai dar trabalho a vida inteira na igreja e não vai produzir fruto nenhum. Há muitas igrejas cheias de pessoas assim. O que eles fazem? Ignoram os problemas das pessoas, a igreja se isola, não assume, e eles estão ali só na reunião e cada um se alimente por sua própria conta, cada um se vire pelo seu jeito e a igreja não assume. Isso é a maioria das igrejas assim, não assume responsabilidade pelos membros, cada um que se vire, que procure no governo e na família ajuda, porque a igreja é só para prestar serviços religiosos, reuniões. Uma grande parte das igrejas são assim, a maneira de lidar com esse tipo de gente. Mas quando nós entendemos que a igreja é um corpo de pessoas, nós precisamos agradar a Deus e cuidar de vidas, também tem muito Caim no nosso meio, que vai dizer, eu lá sou guardador do meu irmão, cada um que procure o Senhor, isso é crente Caim. Mas Deus quer que a gente cuide dos irmãos, que ame os irmãos. A vida cristã é constituída na mutualidade. Você se compromete com todos os irmãos, não é com um ou dois só da sua preferência, não.
para amar, suportar, levar as cargas e considerar e reconhecer, ajudar todos os irmãos. A ordem é amar a todos. Isto é igreja. Há irmãos que são fáceis de serem amados, há irmãos que são problemáticos em extremo. Você ama, eles não reconhecem o amor, não agradecem, a gente faz um monte de coisas por eles. A igreja ajuda muito quando a pessoa pede alguma coisa que não é atendida, ela reclama. Ela sempre foi atendida, nunca agradeceu. Mas quando ela pede uma vez e não é atendida, ela reclama, fala e faz um escândalo na igreja. Esse é o tipo do crente que começou mal e, pelo jeito, nunca vai mudar, nunca vai melhorar. E se nós queremos uma igreja em que as pessoas sejam corpo, que tenham um compromisso umas com as outras, esse tipo de gente vai dar muito trabalho, ocupar o tempo. Há pessoas assim que alugam o pastor e que entram lá e querem, exigem a atenção do pastor. Não vai adiantar nada, não vão mudar sua conduta, e o quanto o pastor gastar, ou qualquer outro irmão gastar de tempo e atenção com uma pessoa assim, vai ser perda, porque não vai adiantar nada. É triste a gente ver o investimento longo e perdido. A gente investe tempo, conselhos, amor, dá dinheiro, ajuda, e não adianta nada, porque essa pessoa não vai mudar. Fazer o quê? É joio no meio do trigo, não tem mais o que fazer. É triste. O Absalão foi um filho que Davi teve logo no início da sua vida, estava ainda pelos desertos, fugindo de Saul, e ele não teve tempo, não tinha entendimento, condições de cuidar bem dos filhos, não educou. O Absalão cresceu e se desenvolveu de uma forma vaidosa. Para provar a ele e o pai e todo o povo, Deus permitiu que ele tivesse alguns dotes naturais. A Bíblia diz em 2 Samuel 14 que ele era muito celebrado em todo Israel pela sua beleza. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Imagine um sujeito alto, forte, malha, ele tem um corpo bonitão e chama atenção, e um cabelo bonito. A Bíblia dá destaque aqui no versículo 26 ao cabelo dele. Quando cortava o cabelo, isso era de ano em ano, porque muito lhe pesava, o peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Digamos assim, aproximadamente mais de 2 quilos de cabelo. Cabeleira que pesava, isso chamava atenção. Também nasceram Absalão 3 filhos e uma filha. O Absalão chamava atenção pela aparência, mas não era o pior dele. O pior era o que estava no coração, a vaidade, a soberba, a falsidade. E ele fez uma série de bobagens na vida. Por fim, por ter matado o irmão mais velho, Aminon, ele teve que fugir para a terra do avô materno dele, que também era rei. Não ficou mal lá não, ele foi muito bem cuidado, mas ele tinha ambições maiores, ele queria ser rei em Israel quando o Davi morresse. Por fim, ele fez de tudo, cheio de malícia, para voltar e poder ser recebido pelo Davi. O Davi tinha um sentimento de culpa muito grande para com aquele filho Absalão, porque ele sabia que a culpa era dele, que criou Absalão daquele jeito e não corrigiu durante a infância. Mais velho, não adiantava mais corrigir. Davi procurou deixá-lo, mas não tem jeito, a gente não consegue se livrar de um crente assim. Um crente que não
presta atenção, não aprende nada da Bíblia, não é espiritual, não muda de atitude, é carnal, só pensa nas coisas do mundo, fala para danar, ele perturba os irmãos, ocupa o tempo dos irmãos, ele aluga o pastor e outros líderes para anular a atuação deles em outras áreas. Uma pessoa dessas é um peso, é um aborrecimento constante e não muda, não tem esperança. Davi ainda tinha um pouco de esperança que o Absalão mudasse, tentou se isolar, o Absalão forçou a barra para voltar a Davi. Por fim, ele começou a solapar a autoridade de Davi, não quis esperar Davi morrer e se lançou para ser o rei num golpe de Estado, uma revolta contra o rei para tomar o lugar dele, e foi muito problemático aquilo. Houve muitas perdas, muita gente morreu e graças a Deus, por fim, o Absalão também morreu. O alívio de uma pessoa assim é quando ela sai da igreja ou quando ela morre, porque enquanto vive é um peso. Mas eu quero analisar isso. Por que o peso? Porque não foi tratada no início. Mas ela já era crente de outra igreja. Bem, deveria ter havido uma triagem quando ela chegou para mostrar para ela que não era para ficar assim, no nosso meio. Ela tinha que passar por uma triagem. Ou quando nasceu, se converteu e começou a ser discipulada, ou quando ela veio para o nosso meio. Mas depois que a gente aceitou de qualquer jeito, e eu sou cheio de exemplos assim no meu ministério, quando a gente abre os braços para receber, às vezes está recebendo uma serpente, uma pessoa que vai ser peso o tempo todo. Ainda que ela não seja usada assim direto por Satanás, mas só o fato de ela ser um peso e que não muda, não melhora e ocupa a gente, só isso já é muito ruim. E vamos aprender a lição. Depois não tem mais outro jeito a fazer senão amar essa pessoa e esperar em Deus. O Absalão se precipitou, Deus fez Davi e o povo de Israel ficarem livres dele, do Absalão. Mas enquanto ele vivia, ele foi problema. Vamos aprender para pelo menos não gerarmos novos Absalões na igreja. Quando a gente abre as portas e aceita de qualquer jeito, nós estamos gerando novos Absalões. Pense nisso, meu irmão, para ver a sua participação nisto, como você é e o que você está fazendo pelos outros, para que a igreja não fique cheia de Absalões. Entenda essa situação.